Eu sempre escuto críticas quando, de alguma forma, o mercado coloca observações no governo, que é muito difícil estar do outro lado. A gente aqui que está olhando de fora coloca os pontos, mas, por outro lado, o gestor público que está lá, ele enfrenta a pressão dos caminhoneiros, numa possível greve de caminhoneiros, enfrenta um ano que é um ano eleitoral, então tem pressão de eleitores, tem pressão do cidadão. Se você estivesse na pele do gestor público, qual que seria um meio do caminho ou um caminho mais correto para a gente poder seguir nessa crise internacional do preço de petróleo? A gente tem que separar quem são os prejudicados com essa questão. Existe um grupo menos protegido, que são os caminhoneiros, que é certamente prejudicado nessa circunstância. Então, o governo tinha que desenvolver uma política que fosse exclusiva para atender este público, uma coisa de um subsídio dirigido, direto, e que ele poderia calibrar esse subsídio, colocando o custo do subsídio no orçamento público e usando como fonte os dividendos da Petrobras, tá certo? Portanto, uma equação que fecha, ele calibrava esse subsídio direto, tá certo? De acordo com o preço internacional do diesel, e lhe permitiria que aquele que de fato precisa tivesse compensado por essas variações de preço. Isso foi sempre o que eu defendi, o governo montar um sistema que possa ser ajustado, que tem como fonte o dividendo da Petrobras, que aumenta quando o preço aumenta, diminui quando o preço diminui, e com essa fonte ela serviria para cobrir esse subsídio sem impacto fiscal. Agora, o resto da população, aqueles que têm veículos e alguns veículos que consomem bastante, né? Bem que hoje tem muito veículo elétrico também. Infelizmente, esta é a realidade da regra do jogo. Todos os consumidores do mundo sofrem isso. De novo, se querem evitar isso no Brasil, precisa mudar a estrutura. Não pode ser uma empresa com sócios que são os maiores acionistas da empresa. O que você está falando para mim é que, ao baixar o preço do diesel, você beneficia os caminhoneiros, que são os mais vulneráveis, mas você beneficia também o cidadão que tem um barco lá em Angra dos Reis, por exemplo, que enche o iate de petróleo e vai dar um passeio. Então, por exemplo, daria para a gente direcionar, de fato, para quem precisa e ter uma despesa menor. Exatamente. Para as contas isso permitiria muito mais liberdade para o governo, porque o seu custo seria muito menor, tá certo? O que está acontecendo agora com a Petrobras, quando o governo está obrigando a Petrobras a não aumentar o preço? Ela não vai registrar esse lucro que ela poderia ter, portanto, vai diminuir os dividendos que poderiam estar sendo utilizados para cobrir essa despesa. Agora, seria interessante que a gente tivesse um planejamento um pouco maior, porque parece que quando vem uma crise a gente reinventa o que a gente fez lá atrás para poder resolver a crise. A crise que a gente está vivendo em 26 é muito parecida com 22 e as soluções também têm sido parecidas, subvenção, desconto de ICMS. Para quem nos escuta, boa parte do combustível, do custo é o ICMS que os estados cobram, por exemplo. Agora, se você der o desconto no ICMS, o Estado não vai ter dinheiro também para fazer educação, segurança pública e por aí vai. A decisão não é fácil. Você acredita que a gente deveria ter um plano um pouquinho de mais longo prazo para poder evitar esses riscos de cauda quando eles acontecem, estar um pouco mais organizado para isso? Olha, o que caracteriza a gestão, especialmente federal hoje? É uma gestão reativa. E o ponto é esse exatamente, não tem planejamento. O governo federal, do jeito que se organiza hoje, a alocação de recursos é uma alocação que não tem, é uma palavra técnica um pouco chata, nenhuma organicidade. O que eu quero dizer com isso? Cada ministério tem seu programa, independentemente de um programa de governo. Não há uma visão de país, não tem planejamento. É tudo reativo, tá certo? Então, a minha resposta para a sua pergunta é claro que sim. Um governo que se preza tem que ter um excelente planejamento, em que tem essa visão de governo, que você possa realmente saber aonde você quer chegar. Todo líder de organização tem que saber no mínimo 3 coisas, qualquer tipo de organização. Ponto A, onde eu estou. Ponto B, onde queremos chegar. E a terceira coisa, como sair de A, chegar em B.
Ora, quem é que sabe onde é que nós queremos chegar aqui no Brasil, sob o ponto de vista de uma visão de país? Isso não existe, a visão acabou, não tem nenhuma visão inspiradora, tá certo? Não tem nada que diga, pô, vamos lutar por isso. Não tem isso. Então falta planejamento e à luz do mundo como hoje, que a gente tem mudanças muito rápidas de circunstâncias, né? Você vê quantas vezes se mudou as tarifas americanas e de repente bombardeia o Irã, e aí é uma coisa que parece que o presidente americano não entendeu que não podia acontecer, que no Irã, obviamente, ia lutar até o fim e vai... Então, assim, diante desse quadro que muda com tanta velocidade, você tem que, além de ter planejamento, você tem que ter um excelente sistema para fazer gestão de risco, considerar cenários.